Oi, gente! Estamos aqui com o nosso retorno das nossas aulas, tá bom? Mais uma aula de ciência. Hoje nós iremos dar continuidade falando sobre sistemas. Hoje nós iremos falar do sistema respiratório, do sistema cardiovascular e do sistema nervoso, tá bom? Sistema respiratório. Lá na página 160. Acompanhem comigo no livro de vocês. Nosso corpo precisa de oxigênio para permanecer vivo. Esse gás faz parte do ar que respiramos e sem ele as células do corpo morrem. As células nervosas do cérebro, por exemplo, não aguentam mais do que poucos minutos sem oxigênio. É por isso que algumas pessoas, se por acaso prender a respiração, a mente de certa forma parece que apaga. Aí a gente tem um desmaio, né? Por exemplo, a gente se afoga, né? Por isso que a pessoa, ao se afogar, ela demora pouco tempo, ela tem um desmaio. Isso não quer dizer que ela morreu, quer dizer apenas que ela teve esse desmaio por conta da falta de oxigênio no cérebro. E aí a mente apaga. Como nós estudamos no assunto anterior, quando nós falamos de tecido nervoso, nós falamos que as células parecem umas estrelinhas que formam os neurônios, e esses neurônios trabalham a nossa coordenação motora. Então, no momento que eles param de funcionar, o nosso corpo também apaga, né? Nós não temos nenhum tipo de reação, exceto o coração, porque é outro órgão e ele está lá funcionando, né? Os demais órgãos também. Agora, o nosso corpo, né, tem essa parada por conta do oxigênio do cérebro, que rapidamente ele deixa de funcionar por conta da falta de oxigênio, né? As células nervosas do cérebro, por exemplo, não aguentam mais do que alguns minutos. O sistema respiratório humano é formado pelos seguintes órgãos, em sequência. Nós temos nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios e o principal, pulmões. É nos pulmões que ocorrem as trocas gasosas, como a gente mencionou em um dos exemplos quando nós falamos de órgãos. A respiração é muito importante no processo de nutrição do nosso organismo. É por meio dela que o oxigênio, gás necessário à vida, é absorvido pelo organismo, enquanto o gás carbônico, que é tóxico, é expelido. Ou seja, o nosso corpo produz o gás carbônico. O oxigênio a gente absorve da natureza. Então acontece essa troca de gases nos pulmões, A gente libera o gás carbônico e absorve o oxigênio, Que é esse oxigênio que faz com que a gente permaneça vivo. Na respiração ocorrem dois tipos de movimento: a inspiração e a expiração de ar, A inspiração e a expiração, que é soprando esse ar para fora. Na inspiração, o ar entra no nosso corpo através do nariz ou da boca e percorre a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e o pulmão. Quando inspiramos, os pulmões se expandem, Quando a gente chupa esse ar, aí nosso pulmão abre. Na expiração, o gás carbônico retorna percorrendo o caminho inverso, Ou seja, o gás carbônico vai saindo. O movimento de entrada e saída do ar é controlado pelo diafragma. Ele se contrai no momento da inspiração e relaxa no momento da expiração, As vias respiratórias que conduzem o ar até os pulmões são responsáveis ainda em filtrar as partículas de poeira e as bactérias de ar, além de torná-los mais úmidos, Porque a gente vê que no nosso nariz a parte interna ela é úmida, ela é molhadinha. Então, na hora da gente
inspirar esse ar, todos esses componentes que temos no nosso nariz, até chegar os pulmões, eles têm as suas utilidades, né? Que eles vão purificando esse ar para ele poder chegar nos pulmões limpo, para que a gente consiga, né, ter uma saúde de qualidade. Por isso é que quando a gente respira um ar poluído, a tendência é a gente contrair algum tipo de doença. Por exemplo, se você respira um ar com fumaça, normalmente o nosso nariz não consegue, ele não consegue peneirar, por exemplo, ele não consegue retirar essa fumaça do ar para que entre só o ar puro. A fumaça ele não consegue, então a gente acaba respirando a fumaça e isso faz com que a gente contraia algum tipo de doença. Detox do tórax, aliás, dentro do tórax. O ar entra nos pulmões e sai deles através da traqueia, cuja parte superior desemboca na faringe. A extremidade inferior se divide em 2 tubos principais denominados brônquios, cada um ligado ao pulmão. Dentro dos pulmões, os brônquios se ramificam várias vezes, transformando-se em bronquíolos, que continuam se subdividindo até atingir a espessura de um fio de cabelo. Os bronquíolos termais, eles terminam em minúsculas bolsas de ar, os alvéolos pulmonares. Ou seja, para cada uma das ramificações existe um nome específico. Primeiro nós temos os brônquios, as ramificações menores são os branquíolos, posteriormente nós temos os bronquíolos terminais, né, que é mais uma ramificação dos brônquios, e depois nós temos os alvéolos pulmonares, né, que é aquelas partes mais próximas dos pulmões. Aí na imagem da página 161 você consegue identificar cada uma dessas partes que fazem parte do sistema respiratório, né? Tá cada uma especificada e detalhada e ainda por cima mostrando onde é que ela fica localizada dentro do nosso corpo. Nós temos nariz, boca, traqueia, faringe, laringe, bronquíolos, pulmões direito e pulmão esquerdo. Aí nós temos os bronquíolos e nós temos também o diafragma, tá bom? Lá na página 162 nós temos a questão da respiração e a nossa saúde, que é mais um dos subtemas. O que é que diz lá? Além do ar que entra pelas narinas, vários micro-organismos e a poluição misturados ao ar conseguem entrar em nosso corpo. Isso acarreta uma série de doenças respiratórias, como a pneumonia, causada por bactérias expostas no ar. Outras doenças podem ser adquiridas pela inalação de poluentes, como a asma, a bronquite, a gripe, o resfriado, né? Aí por que ele menciona a questão da respiração e a nossa saúde? É a preocupação que nós temos que ter na hora da gente respirar, né? Se a gente puder usar uma máscara, que bom, né? Se a gente puder evitar lugares que tem o ar muito poluído, é bom. Por quê? Porque a gente está cuidando da nossa saúde. Mesmo no momento em que você está fazendo uma das ações mais vitais, que é respirar, ainda assim eu preciso estar respirando em um lugar que eu consiga absorver um ar de qualidade, um ar que não seja poluído, para que eu previna a minha saúde, para que eu me previna de certas doenças, né? Sistema cardiovascular. No nosso sistema cardiovascular, né, continuando falando sobre sistemas, nós iremos ter o quê? Veja lá na página 165, diz o seguinte: a mais importante função do sistema cardiovascular é transportar oxigênio e nutriente para as células do corpo. Nós já estudamos que as células são as menores partículas do nosso corpo. Elas que formam os tecidos. Mediante a formação do tecido nós temos os órgãos e posteriormente nós temos os
sistemas. E agora a gente já está vendo que os sistemas trabalham de volta com as células, né? O coração e uma extensa rede de canais de dimensões variadas espalha o sangue pelo organismo. O coração bombeia o sangue carregado de gás carbônico para os pulmões, onde ocorre uma troca, né, que é o que a gente falou ainda há pouco. A troca de oxigênio, aliás, de gás carbônico pelo oxigênio. E em seu lugar entra o oxigênio. O sangue agora, carregado de oxigênio, volta para o coração. O sangue é um tecido formado por vários tipos de células que circulam através do sistema vascular. Seus principais componentes são o plasma, que é a parte líquida do sangue, os leucócitos, que é as células de defesas, as hemácias, que transportam o oxigênio, e as plaquetas, que têm função de coagular o sangue. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos. Aí vocês irão ver quais são esses tipos. As veias, as artérias e os capilares. As veias são os vasos que levam o sangue do coração, aliás, do corpo para o coração. As artérias são os vasos que levam o sangue do coração para o resto do corpo. E os capilares são os vasos muito finos, ou seja, bem estreitos, que têm a função de recebê-lo e levar o sangue às células e ainda recolher seus resíduos. O coração está situado no centro do tórax, ligeiramente à esquerda, entre os pulmões. Do tamanho de um punho, é constituído por tecido muscular que se contrai e descansa de forma automática e rítmica. É oco por dentro e divide-se em 2 metades, a metade direita e a metade esquerda. Cada metade, por sua vez, tem uma cavidade superior, chamada átrio, e uma cavidade inferior, chamada ventrículo. O lado esquerdo bombeia o sangue procedente dos pulmões, impulsionando-o para o resto do corpo. O lado direito bombeia o sangue que regressa ao coração e impulsiona para os pulmões. Bom, lá na página 166, vocês encontram essa imagem do desenho do coração, né, com todas essas ferramentas que o coração tem. Veia cava superior, artéria aorta, artéria pulmonar, átrio esquerdo, veias pulmonares, ventrículo esquerdo e ventrículo direito, veia cava inferior e átrio direito. Ou seja, os componentes do coração que fazem com que esse sistema cardiovascular aconteça, funcione, né? Entre os átrios e os ventrículos existem válvulas que impedem a volta do sangue. O coração de um adulto bate de 70 a 90 vezes por minuto, né? Ou seja, a cada 1 minuto o nosso coração bate de 70 a 90 vezes. São muitas vezes, né? E isso faz com que, de certa forma, dê a entender que a gente está saudável, né? Que tudo está ocorrendo muito bem por dentro de nós, não é isso? Agora nós iremos falar de sistema nervoso, né? O sistema nervoso que está lá na página 169, tá bom? Bom, o sistema nervoso é o grande responsável por exercer as seguintes funções: controlar o funcionamento dos outros sistemas e permitir a percepção e a resposta a estímulos internos e externos. Foi o que a gente mencionou quando nós falamos de tecidos nervosos, né? Junto aos tecidos nervosos, nós temos o sistema nervoso, né? Que é ele que vai explicar todas essas funções que a gente desempenha mediante, né, os comandos do cérebro. A partir desses comandos do cérebro é que a gente tem todas essas reações no nosso corpo,
seja fala, seja escrita, manuseio de mão, caminhar, correr, fazer todas essas vontades que a gente pensa e o nosso corpo desenvolve. Né? Hoje eu estou com vontade de caminhar, hoje eu estou com vontade de fazer uma corrida, hoje eu estou com vontade de pedalar, né? Bateu aquela vontade de ir no banheiro, estou morrendo de fome, ou seja, tudo isso são mensagens que o nosso cérebro envia para a gente mediante, né, a reação do nosso corpo. Se o meu corpo está sentindo fome, essa informação é enviada para o meu cérebro e o meu cérebro faz com que o meu corpo reaja, né? Eu sinto uma dor de barriga, né? Aquele vazio no meu estômago. Então são as reações que o nosso corpo desenvolve na hora que o corpo está precisando de alguma coisa, né? E tem essas outras vontades que a gente tem, que é só vontade, não é necessidade. Que existe as necessidades e existe as vontades, né? É ele que comanda todos os atos voluntários do nosso corpo, ou seja, aqueles que dependem da nossa vontade, e tais como estudar, correr, andar, e os movimentos involuntários, né, que são aqueles que não dependem da nossa vontade, como a circulação do sangue, a digestão, a respiração, né, são coisas que não dependem da gente. Já imaginou você dizer, hoje eu não vou respirar? Tô cansada de respirar, vou passar o dia hoje sem respirar. Não existe isso, porque é uma coisa involuntária, você não controla. Hoje você vai passar o dia sem, qual foi o outro exemplo? Sem digerir os seus alimentos. Você vai comer, mas você não vai digerir nada. Olha, barriguinha, hoje eu vou comer, mas não é para você funcionar não. Tem como você controlar isso? Não tem. Porque se você comer alguma coisa, o seu corpo, se estiver em perfeito estado, ele vai digerir tudo aquilo que você consumiu. Já para você ir andar de bicicleta, você precisa ter vontade de ir para você poder ir. Não é um ato involuntário que você, né, chegou a hora de andar de bicicleta, você já vai independente da sua vontade. Não é assim, né? Então nós temos os atos voluntários, que dependem da nossa vontade, e os atos involuntários, que não dependem da nossa vontade. Por exemplo, sentir fome depende de sua vontade? Sentir sede depende da sua vontade? Entenderam? O sistema nervoso é constituído por encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos, né? Aí nós temos um exemplo na página 169 demonstrando o encéfalo, a medula espinhal e os nervos, né? Quando as suas estruturas, quanto às suas estruturas, o nosso sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central, que entra o encéfalo, a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que entra os nervos, né? Nós só temos três partes desse sistema. Ele só é constituído por três coisas, né? Que é o encéfalo, a medula espinhal e os nervos. O encéfalo e a medula espinhal entram como sistema nervoso central. E os nervos entram como sistema nervoso periférico, tá bom? Isso tudo está lá na página 169, viu? Acompanha aí no livro. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é formado por um conjunto de estruturas localizadas na parte interna da cabeça, né? Que são elas o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Aí lá na página 170 tem a imagem também. E lá você vai encontrar essa separação. O que é o encéfalo, aliás, o que é o cérebro, o que é o cerebelo e aonde é que eu encontro o tronco encefálico.
O encéfalo é protegido pelo crânio, né? Isso aqui, né, na nossa cabeça, esse osso que tem aqui, que é coberto de pelos, ele é o crânio, né? A gente tem essa camada de pele que recobre o crânio, que é esse osso aqui, né? E esse osso protege o cérebro, né? Seja de pancada, inclusive é um dos ossos mais duros que a gente tem no nosso corpo, é o crânio. O cérebro compreende a maior porção do encéfalo. Sua superfície é cheia de saliências e dobras. É o centro de controle do corpo, responsável pela nossa memória, inteligência e por quase todas as atividades vitais necessárias à sobrevivência. Ele ainda é responsável por receber e interpretar os inúmeros sinais enviados pelo organismo e pelo ambiente externo e ao nosso corpo. O nosso cérebro apresenta diferentes regiões e cada uma controla um tipo diferente de ação. Por exemplo, existe uma região responsável pela visão, outra pela audição, outra pelo tato, outra pelo paladar, entre outras sensações e emoções. O cerebelo localiza-se abaixo do cérebro, é responsável pelo controle e equilíbrio e pela postura do corpo. Ele coordena movimentos complexos, ele também coordena. O tronco encefálico fica encarregado de regular as ações involuntárias, como os batimentos cardíacos. Ele comanda as ações vitais do ser humano. A medula espinhal é a parte do sistema nervoso central que coordena o encéfalo aos nervos, que conecta o encéfalo aos nervos espalhados pelo corpo. Ela se estende ao longo de todo o canal da coluna vertebral e é pela medula que passa a maior parte das informações que chegam e saem do encéfalo para o corpo. Ou seja, a medula espinhal é como se fosse o canal de ligação entre o cérebro, né, e o restante do corpo. Ou seja, todas as informações que a gente quer repassar para o restante do nosso corpo passam pela medula espinhal, né, que ela está nesse osso que liga da cabeça até aqui o nosso tronco, né? Nós não temos essa interligação entre a nossa cabeça e o restante do nosso tronco, aliás, dos nossos membros aqui, né? Nós temos esse tronco aqui. Por dentro desse tronco, nós temos tipo uma espinha. Vocês já viram uma espinha de peixe? Pois a espinha de peixe é como se a parte onde fica a medula espinhal, né? Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui esse canal de ligação. Aí aqui nós temos braços, aqui nós temos pernas, né? E aqui é o canal de ligação e aqui é a cabeça, né? Aqui nós temos o cérebro e esse canal aqui é onde fica essa medula espinhal. E a medula distribui informações para os nervos, né? O nosso corpo, né, é praticamente formado por nervos. O que não é músculo, o que não é osso, é nervo, né? Lá na página 171, a gente vai falar de sistema nervoso periférico, que é onde entra esses nervos. É formado por um conjunto de nervos que ligam todos os nossos órgãos ao sistema nervoso central. Os nervos são cordões finíssimos que se conectam ao encéfalo e à medula espinhal e se ramificam por todo o corpo. Os que partem do encéfalo são chamados de nervos cranianos. Aqueles que partem da medula espinhal são chamados de nervos raquidinianos ou espinhais. Aí nós temos esses dois tipos de nervos. O que parte do encéfalo e o que parte da medula espinhal. Aí são nervos cranianos e nervos raquidianos.
Agora eu acertei o nome. Lá nas páginas seguintes, 172 e 173, nós teremos as atividades, tá bom? Aí vocês irão responder em casa e na próxima aula a gente trabalha mais um tipo de sistema, tá bom? Boa aula em casa e até a nossa próxima aula de ciência.